Olá, seja bem-vindo. Você está no canal Visão Integrativa. Meu nome é Ednei e hoje vamos estar falando sobre os padrões básicos da iridologia e o que nós chamamos de funil da análise iridológica. Espero que você goste desse vídeo e não se esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, ative o sininho para ser notificado sobre novos conteúdos. Um grande abraço e assistam o vídeo. Divirtam-se! Dentro da análise iridológica, a gente costuma trabalhar de uma forma bem geral, como se fosse um funil, aonde nós vamos trabalhar com os padrões básicos, inicialmente as informações contidas no padrões básicos, que pertencem ao método RAID. Depois vamos juntar com os sinais clássicos, né? Então esses sinais clássicos já vão lapidando essa informação geral dos sinais básicos, tanto do método RAID quanto do método alemão e do método fisiológico, do Bernard Jensen. Então são sinais clássicos que vão lapidando essa informação geral, que na fase seguinte a gente começa a analisar os sinais específicos, a área de cada sinal, a região que está localizada, qual é o órgão, e através desses sinais específicos a gente consegue lapidar mais ainda a característica, a condição daquele organismo, daquela pessoa. Especificando mais, vamos aproveitando esses sinais específicos para identificar se são ligados ou se estão ligados a traumas ou já estão lesionando o órgão, ou já está entrando no estado de lesão. E refinando mais ainda com a metafísica, que seria a conclusão da ligação de todo esse processo, do funcionamento desse processo inteiro. Vamos falar um pouquinho sobre os padrões básicos, tá? Da íris. Nós temos 5 padrões. 3 padrões são puros e 2 padrões mistos. Os padrões puros nós temos a íris joia, íris flor e a íris corrente. O padrão misto, a mistura do joia com flor, que vai gerar o ponta de lança, e o flor com o corrente, que vai gerar o corrente flor. A íris joia, nós identificamos o que é uma íris joia quando a íris do olho, a parte colorida, tem manchinhas, tá? Que nós chamamos de psora, tá? Ou joias. Tá? Então, como se fosse cada manchinha dessa fosse uma joia ou uma psora. Isso traz algumas características, entre elas de uma racionalidade. É um perfil de pessoa que racionaliza ou procura racionalizar tudo. Ela percebe o mundo, lida com o mundo através do lógico, através do racional. É aquela pessoa que ela explica para você o que ela sente e por que ela sente. Então ela racionaliza até as emoções. É aquela pessoa que ela explica para você por que ela gosta, tá? A íris flor é exatamente oposto da característica da íris joia. A íris flor são várias pétalas, tá? Ou seja, a fibra da íris, aqui ela é fechada, bem compacta. Na íris flor, ela abre, como se fossem pétalas, tá? E o que acaba acontecendo? Isso dá uma característica oposta ao íris joia, ou seja, a íris flor é a íris da pessoa que vive pela emoção, ou seja, o sentimento dela direciona e determina o estado de humor, por exemplo. Acordou, está nublado. Nossa, hoje é o pior dia da minha vida. Nossa, saiu o sol. Nossa, que maravilha, aquele céu azul, aquele sol. Nossa, é o melhor dia da minha vida. Para um joia, fala, pera lá, é o pior ou é o melhor dia da sua vida? A íris flor, ela ama, odeia
desama, desodeia. Muita gente caracteriza esse perfil como sendo de uma pessoa volúvel. Tá? Não é que ela é volúvel em termos de mudança de opinião, mas ela vive pelo que ela sente. Né? Então, o sentimento dela é o que mais predomina, ela se orienta pelo sentimento. Você vai perguntar para ela por que ela gosta, ela vai falar, eu gosto porque eu gosto. Toda desculpa ou toda justificativa que ela der, você vai falar, mas o outro, eu gosto do vermelho, mas você está usando marrom. Mas eu gosto do marrom, por isso. Aí ela tenta explicar, aí você vai ver que tudo que ela explica é coerente com o que ela faz. Por quê? Ela gosta porque gosta. Tá? Em termos de criatividade, a gente costuma chamar a íris flor como a íris do artista. Né? Costuma ter uma personalidade mais forte, é uma íris que gosta de aparecer, precisa... vamos dizer que é um fator de motivação para ela ser reconhecida pelo meio externo. Tá? Tanto que a gente costuma chamar de íris do artista. É aquela pessoa que tem uma criatividade que você fala, nossa, não sei de onde alguém tirou essa ideia. A íris flor, ela tira aquela ideia que você não sabe de onde veio. Tá? O íris joia não deixa de ser criativo. Só que você vê a construção, você vê as referências, você vê as influências que levaram aquele resultado. O terceiro padrão puro, que é a íris corrente, as fibras das íris são bem fechadas. Seria semelhante ao íris joia, só que sem as manchinhas. Tá? A íris corrente já tem um perfil bem diferente dos outros dois. A íris corrente procura gerenciar, procura unir os extremos. É o tipo da pessoa que procura lidar bem com os dois lados. Tem alguns desafios para o corrente. O corrente tende a fazer mais pelo outro do que por si próprio. Eu costumo brincar que se você precisa de um funcionário, você vai contratar um funcionário, esse funcionário, você quer que ele se dedique para a empresa, que vista a camisa para a empresa, se for uma íris corrente, se interessou, vai seguir, vai se dedicar fielmente à empresa, desde que ele vista a camisa da empresa. Tá? Agora, o íris corrente também tem uma característica de uma perspicácia muito grande. Ele percebe a situação, muitas vezes, antes dessa situação acontecer. Fazendo com que? Fazendo com que você você tenha a atitude dele antes do problema. Então é comum, o desafio, né, do íris corrente é entender que muitas vezes precisa deixar acontecer para que a pessoa perceba que precisaria da ajuda. Né? E aí ele ter o reconhecimento. No caso do corrente, o corrente, das outras, em comparação com as outras íris, ele não precisa aparecer. Tá? Ele pode ficar de bastidores. Só basta uma das pessoas ou internamente ser reconhecido. É aquele que não precisa ter um nome, é uma peça de teatro, vamos dizer assim. Vamos montar uma equipe. Né? Vai se montar uma equipe, o ator, a atriz, o nome no letreiro, vai precisar ser de uma íris joia. Tá? Ou seja, o nome que está lá, a íris joia faz questão, ela gosta, precisa desse reconhecimento. A íris joia, desculpa. A íris flor precisa desse reconhecimento. Vai precisar, vamos ver o quanto vai render, a parte financeira, a parte lógica, racional ali do espetáculo todo, para bancar, a íris joia vai estar lidando com tudo, vai estar lidando com isso. Mas a produção, buscar, montar, etc., a íris corrente vai estar auxiliando. Agora, para divulgar, para levar isso, para iniciar,
nós temos o ponta de lança. Ponta de lança é a íris mista, é uma das íris mistas, entre o joia e o flor. O ponta de lança tem a característica de ser movido a desafios. Chamado de ponta de lança porque é aquele que gosta de começar um monte de coisa. Na hora que estabiliza, perde a graça. Daí a motivação pelo desafio. Então vai fazer o espetáculo, vender, buscar patrocínio, ir atrás, sair, se lançar, ponta de lança vai carregar tudo isso. Na hora que já estabilizou, que as pessoas vêm atrás, as pessoas vão buscar, ponta de lança não tem graça. Vamos para outro espetáculo, tá? Vamos para outra coisa. Vamos montar uma equipe de trabalho, né? Precisa de alguém criativo na equipe de trabalho, um perfil criativo para ideias? Pode pensar no Flor. Vai envolver parte financeira, uma parte lógica. Eu estou falando financeiro, mas uma parte lógica. E não que os outros não tenham isso também, tá? Mas numa intensidade menor. Uma parte lógica, uma parte mais metódica, pode pensar numa íris joia. Tá? Precisa racionalizar isso. Questão de gestão, de percepção, de humanização, lidar com o público, lidar com as pessoas, ou lidar com esse grupo todo, pode pensar numa íris corrente. Vai precisar vender? Vai precisar se lançar? É uma coisa nova? Precisa de alguém que fique motivado por essa novidade, pelos desafios? Pode pensar num ponta de lança. A íris corrente flor mistura um pouco das características que são características importantes, que são características pertinentes à íris flor misturada com corrente. A maior parte as fibras são fechadas, então a maior parte está relacionado com a íris corrente. No entanto, nós vamos ter algumas áreas que vão ter pétalas. Algumas áreas estarão com fibras abertas, dando essa característica da flor. No que isso representa em termos comportamental? A íris corrente flor vai assumir os padrões e as características do flor, mas as áreas onde surgem as pétalas vão ser áreas onde essa pessoa vai agir muito mais impulsivamente, muito mais emocionalmente e menos racionalmente. E vai ser aquela área onde ela vai falar, nossa, nessa parte eu tenho um comportamento diferente dos outros. Tá? Então é aquela área onde as pessoas falam, fulano, ele é super estável, mas tal situação, pronto, ele se desequilibra. Ou ele tem um comportamento em determinada área, determinada característica, vai somando. Aí que nós vamos falando que vai lapidando. Dependendo da área, dependendo da condição, você vai afinando isso com a área na qual a pessoa tem essas pétalas. Tá? Bom, esses são os padrões básicos, como nós falamos, são padrões gerais. E esses padrões têm, obviamente, mais características do que nós estamos falando. Vamos parando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like. Se vocês acharem que é uma informação importante, que vocês podem compartilhar com outras pessoas, com seus amigos, compartilhem. Se inscrevam no canal, ative o sininho para receberem as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.